Bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à palavra de Deus nesta manhã. Vamos estar examinando a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, do 12 a 14, depois do 20 ao 26. Creio sinceramente que Deus vai falar nos nossos corações, porque Deus é um Deus de poder, Deus de perto, Deus de longe, Deus que sabe todas as coisas. E quando Deus nos traz uma palavra de edificação, uma palavra de entendimento, é porque o Deus quer nos falar alguma coisa. Espero sinceramente que Deus fale aos vossos corações nesta manhã e que vocês possam entender exatamente o que Deus está falando contigo. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 11, capítulo 12. No dia seguinte, quando saíram de Babilônia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa apropriada, alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20 do capítulo 11 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara dele a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amados irmãos, nós estamos vendo uma passagem onde o Senhor Jesus vem de Jerusalém para Betânia. Ele vem no templo. E na passagem de Jerusalém de Betânia de Jerusalém para Betânia, ele encontra uma figueira. Essa figueira, essa árvore, ela estava acendendo um fruto, porém com muitas folhas. Ele, porventura, foi lá ver se tinha um alimento para ele, porque estava cansado de andar, já tinha pregado muitas palavras, ensinado a palavra, já tinha feito muitos milagres e maravilhas, e estava cansado e faminto. Porém, ele foi ver e não havia nada. Ele disse para aquela árvore: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. O Senhor lançou uma maldição sobre aquela árvore, porque ele foi buscar algo para comer e não tinha. O Senhor estava naquela natureza de homem. Jesus estava vivendo como homem nesta terra. Então tinha as mesmas necessidades que nós temos hoje. Mas eu vejo essa passagem como se o Senhor nos representasse como árvores. E ele vem nos buscar, vem nos olhar, e olha para nós e vê que não tem nenhum fruto. Nós vivemos nessa terra tanto e tanto tempo e não demos fruto. E o Senhor olha para nós e fala assim: você tem que dar frutos. Você não pode simplesmente sentar em um banco de igreja, ficar ali ouvindo, se alimentando e não fazer nada. O Senhor fez a árvore para que desse fruto para alimentar o homem, e nos fez como árvore para dar fruto para alimentar os homens que estão nas trevas. Nós temos que dar fruto, e fruto que permaneça, fruto que alimenta as pessoas que estão cativas na mão de Satanás, que estão no cativeiro de Satanás. Nós olhamos para o mundo e vemos muitas pessoas em trevas, pessoas que não conhecem Jesus ainda, pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir falar da palavra de Deus. E essa é exatamente isso que o Senhor Deus está nos dizendo, que nós temos que ser uma árvore, árvores com fruto, para todos aqueles por onde passar, olhar para nós e querer se alimentar deste fruto. Mas se você é uma árvore e não tem fruto nenhum, você não pode permanecer no reino.
Você não pode ficar nessa inércia, nessa parada de você está. Você tem que começar a procurar em Deus qual é o seu dom, qual é o seu chamado, o que você tem para fazer. Talvez você seja um excelente levita e não sabe, mas se você não exercitar, como vai descobrir que é um levita? Então, provavelmente o Senhor te chamou para pregar o Evangelho, mas se você não pregar, se você não começar, como saberá? Ou até mesmo para ser um missionário. Precisamos de missionários regionais, missionários locais, missionários interestaduais, missionários internacionais. Precisamos de missionários para todos os lugares. E você pode começar a ser missionário dentro da sua própria casa, pregando o Evangelho, cantando um de louvores, para que Deus possa fazer em você permanecer um fruto que permaneça. Mas nós não podemos ficar nessa inércia, parado, esperando que vá acontecer alguma coisa. Porque nós temos que fazer a nossa parte. A parte de Deus Ele faz, mas a nossa nós temos que fazer. No capítulo 20 de Marcos 11, diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro ficou abismado, Pedro ficou preocupado, ficou assim, assustado. Como é que pode? Num dia a árvore estava bonita, cheia de folhas verdes, porém não tinha frutos, mas no dia seguinte estava seca até a raiz. Ele veio lembrar que o Senhor lançou uma palavra sobre essa árvore. Jesus fala para Pedro: tenha fé em Deus, diz assim no capítulo 22, ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. Jesus está aqui falando de fé. Nós, muitas das vezes, estamos na igreja, não conseguimos fazer nada para a obra de Deus. Quando Jesus aqui na terra esteve, Ele falou que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Mas isso mediante a fé que nós exercitamos. Fé não é uma coisa que você busca, que você consegue. Fé é um dom. Fé você tem que buscar de Deus. Quem pode aumentar a sua fé é Deus, ninguém mais. Você tem que exercitar a fé, buscar todos os dias, porque se você crê que Deus vai te dar fé, Ele vai te dar fé, e fé muito grande. O Senhor Jesus vem aqui dar um exemplo de uma fé forte. Eu espero que nós venhamos aprender nesta noite sobre fé. Jesus ensina a ter fé sem duvidar. Assim no capítulo 23 está escrito assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amados irmãos, Deus está falando aqui de uma fé grandiosa. Jesus está falando de uma fé tremenda, uma fé inabalável. Ele chega a dizer que se você tiver fé e não duvidar, porque o problema da fé é a dúvida que aparece no coração do homem. Se você crê verdadeiramente que a sua fé é inabalável, que a sua fé é fortificada em Deus, que você está clamando a Deus através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que padeceu, foi humilhado, mas venceu a morte, está ao lado do Pai preparando morada para nós. Então Jesus vem ensinar que se nós tivermos fé e não duvidarmos desta fé, se nós falarmos para o monte, erga-te daqui para o mar, ele se lançará ao mar. Essa montanha, esse monte, esse morro, não se representa exatamente um morro físico, mas aquele morro espiritual. Muitas das vezes pode ser uma enfermidade que está em um parente, em um vizinho, no teu próximo, em alguém que você conheça. E se você orar com fé, aquela enfermidade será sarada. Porque você tem que ter fé, e fé inabalável. Você tem que lançar uma palavra de fé, de certeza, de convicção para aquela enfermidade que ela vai partir em retirada. Você tem que crer. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê. A fé é a certeza de você vai trazer à existência algo que não existe. Mas se você não tem essa certeza que vai vir à existência aquilo que não existe, não tem fé. A fé não se sustenta por si própria.
Você tem que crer e tem que ter certeza e não duvidar. É o que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Nós temos que ter certeza que a nossa fé vai remover montanha. Espero que a partir deste momento, com esse ensinamento de fé que o Senhor Jesus está nos trazendo, você comece a exercitar a sua fé, orando por você mesmo, pedindo perdão ao Senhor dos seus pecados, orando pelo seu próximo, que ele seja curado da sua enfermidade, orando pelo próximo que está desempregado, para que a porta de emprego seja aberta. E se você orar sem duvidar, certamente Deus vai ouvir as suas orações e vai atender o seu clamor. Porque o nosso Deus é um Deus que não mente, é um Deus que não se arrepende, é um Deus que faz verdadeiramente. Apesar que a fé nem é para todos. Muitas das vezes nós estamos com muitas pessoas na igreja, mas nem todos têm fé, porque não exercita, porque não pede a Deus, é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. Muitas pessoas não sabem que fé é um dom. Pensam que fé é só acreditar. Não, tem que acreditar, mas tem que buscar aumentar a sua fé. Jesus chega a dizer em uma certa feita que aquele que crer e tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, obras maiores fariam. E em Tessalonicenses 3:1, Paulo pede oração com fé. Por que Paulo pede oração com fé? Finalmente, irmãos, diz Paulo, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. Paulo elogiando a igreja de Colossenses, que eles têm uma fé inabalável, que eles têm uma fé fervorosa, uma fé firme, uma fé grande, porque eles pedem e acontece. E Paulo está pedindo essa oração com fé, porque ele quer propagar o Evangelho, ele quer falar do Evangelho, ele quer evangelizar, mas está com homens que não têm fé junto dele. E precisa de homens que sejam fervorosos, que tenham o mesmo objetivo. Em Tessalonicenses 3:2 diz assim, Paulo continua orando, pedindo aos Tessalonicenses para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses que ele precisa de uma fé inabalável, uma fé forte, porque os Tessalonicenses tinham essa fé. Eles estavam crescendo em graça e sabedoria, porque eles evangelizavam, pregavam, falavam do amor de Deus, mas falavam com fé. E Paulo chega a pedir a eles para poder orar por eles com fé, porque ele queria livramento de homens maus, de homens covardes, de homens que não gostavam do cristianismo. Ele não podia pregar o cristianismo porque estava sendo perseguido. Então os Tessalonicenses tinham esse poder de fé, porque eles oravam, pediam a Deus com fé sem duvidar. Judas chega a dizer para nós assim, Judas 1:20, para que a fé seja santa, é necessário juntá-la à virtude, ao conhecimento, ao autodomínio, à perseverança, à piedade, ao amor fraternal e à caridade. Nós temos que ter amor pelo nosso próximo, ter caridade pelas pessoas, amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Quando nós fazemos umas boas ações, nós estamos acrescentando nossa fé. Quando nós fazemos uma ação através do Espírito Santo de Deus, eu creio verdadeiramente que Deus nos convence. Que Deus nos convence que nós estamos fazendo o melhor para o reino de Deus. E nada que você faz nesta terra é em vão. E Deus não te dá, não recebe nada teu de graça. Quando você faz um bem aqui na terra, você está juntando galardões no céu. Enfim.